Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Deus, que é maravilhoso. Nós estamos fazendo aí um estudo em relação ao Espírito Santo. E pela misericórdia de Deus, o Senhor vai me usar para esclarecer muitas dúvidas que temos em relação a essas coisas. E quero primeiramente ensinar uma coisa para você. Antes de você meditar na palavra de Deus, eu te peço humildemente que você se ponha de joelho, que você peça direção a Deus. Fala, Senhor, me ensina a entender. Porque tem pessoas que elas leem a palavra de Deus e não compreendem nada daquilo que leu, porque ela só leu, né? E a palavra de Deus ela não é uma revista que se lê e se decora aquilo que você leu ou que você está vendo ali na televisão. Não é assim. A palavra de Deus ela tem que ser meditada. E para que Deus possa falar e revelar a palavra dele a mim e a você, temos que orar. Porque o reino dos céus é espírito. Então, se é espírito, nós temos que orar para que então possa ter discernimento das coisas celestiais. Tudo bem? Então vamos aí a mais um vídeo no canal Falando com Deus, do canal da família brasileira. Acompanhe comigo aí, abre a tua Bíblia. Vamos para Coríntios 12. Tá, enquanto você abre aí eu vou falando. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tudo bem? Então, a gente vai fazer esse estudo para que você possa ter um pouco mais de entendimento, tá bom? Se você de repente não concordar com alguma coisa que o Espírito Santo vai me usar para falar, ore e pede direção a Deus, tá bom? Porque Deus também vai te dar o mesmo entendimento. E quando o Senhor Jesus ele se despediu dos apóstolos, isso está em Lucas 24, 49. Lucas, vamos lá, para nós entendermos melhor. Foi a ordem que ele deu, 24, 49. Está escrito o seguinte. Depois a gente vai lá para Coríntios, que vai ser o propósito de hoje. A gente está em 1 Coríntios 12, tá bom? Mas depois você confere aqui em Lucas 24, 49. Está escrito o seguinte. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Essa promessa é a promessa de Joel 2:28, tá? Que eu li no vídeo anterior, tá? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele falou, pessoal, desce, permanece na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, o mesmo poder que eu tenho é o mesmo poder que vocês serão cobertos, terão, receberão do alto. Só permanece na fé, só permanece buscando, permanece orando, não desfaleça a sua fé. Então esse mesmo, não é nem recado, é uma ordem, essa mesma ordem que o Senhor Jesus deu para eles, é a mesma ordem que dá para mim, que dá para você. Permanece na fé, permanece buscando, busca até que do alto você seja revestido de poder. Porque eu posso te afirmar com 100% de precisão, se você não for revestido desse poder, olha, a gente tem de tudo para negar o Senhor Jesus. Porque você vê que antes desse poder, como eu falei, acho que no vídeo anterior eu falei sobre isso, antes desse poder, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Os discípulos dele se dispersaram, ninguém o acompanhou. Tá? E quando acompanhava, ele escondido ali no meio da multidão. E Pedro, como era conhecido, desaforado Pedro, né? Aquele mesmo que arrancou e cortou a orelha do soldado por nome Malco. Esse Pedro que negou o Senhor Jesus 3 vezes foi o mesmo Pedro que depois, segundo a história, é o mesmo Pedro que morreu de cabeça para baixo
invertido em uma cruz. Você vê a diferença, o mesmo Pedro que negou, né? E Paulo era o perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes, os cristãos, né? Mesma coisa. E quando Paulo recebeu esse poder, tá? Embora ele não queria isso, mas o Senhor o escolheu pelo conhecimento que ele tinha, tá? E por motivos pessoais. Foi o mesmo Paulo que depois morreu por Cristo. O perseguidor passou a ser perseguido e morreu pelo Senhor. Tá? Então ele fala, desce, fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. E ele dá essa ordem para mim e para você nessa manhã de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 24, por volta de 8 horas da manhã, dia 24 de abril, tá bom? Se houver algum erro, me perdoa, porque eu não vou fazer um outro vídeo como eu não tenho feito, sempre eu faço e lanço no ar, tá bom? Se houver algum erro é porque veio do alto, tá? E vai ser para abençoar a sua vida, até em meio aos erros. Tá, vamos lá para Coríntios, eu falei, né? Aí você vê que lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceu e repartiu sobre eles ali as línguas, como de fogo, como também dons espirituais. O Senhor Jesus, por exemplo, habitava nele os 7 Espíritos de Deus. Isso está em Isaías 11:2. Depois você confere lá, mas eu não quero falar acerca disso. Mas o primeiro Espírito era o Espírito do Senhor. Então esse Espírito foi derramado sobre aqueles que permaneceram em Jerusalém. Foram derramado poder para aguentar as lutas da vida, para aguentar as propostas que a vida tem nos dado dia após dia, propostas corruptas, que não cabe ao homem e nem à mulher de Deus aceitá-las, tá bom? E para que a gente venha ter esse caráter de Cristo, precisamos do Espírito dele, porque diz a palavra que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Vamos lá. Então, acompanhe comigo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aqui é dons espirituais, tá? É o que foi recebido lá em Atos 2. Dom é dom. Talento é talento. Não confunda dom com talento. Muitas pessoas confundem dom com talento. Dom vem do latino, quer dizer donos. Significa dádiva. Um presente dado a alguém, tá? Isso é dom, que foi o que foi dado a eles, o poder para fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus Cristo fez na terra. Palavras dele, do Senhor Jesus Cristo. Tá? Aqui está em João 14:12. Quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho, depois eu volto lá. Só para você entender, tá bom? Eu tenho que dar uma viajada na palavra. Na verdade, 14:12 de João. Evangelho de João, tá? Evangelho segundo João. Segundo que eu falo, segundo as palavras de João. Não é epístola, não. 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Eu vou para a destra do Pai, vou ficar lá até a minha volta, a qual não aconteceu ainda. E vocês vão ficar aqui. Então vocês vão fazer coisas maiores do que essas, muito mais do que eu já fiz em meu nome. Porque o que eu estou dando para você, o que você vai receber daqui mais uns dias, vai ser o suficiente para você fazer aquilo que eu fiz. Inclusive dar a vida por mim, da mesma forma que eu dei por vocês. Eu estou dando a vida por vocês, acabei de dar a vida por vocês, porque isso foi depois da ressurreição dele, né? Essa passagem de de Lucas 24:49. E vocês vão descer, vão receber aquilo que eu recebi, mas vão fazer mais do que eu. Vocês serão representantes meus aqui na terra, fazendo as obras que eu faço para ganhar almas para o meu reino. Não ficará limitado só em vocês, a princípio 12, porque haviam outros 72 total, né? Mas aí houve uma grande pregação no monte, e aí aconteceu que ficou
a idoso, né? Muitos já não queriam mais acompanhá-lo porque era dura a pregação, mas aí é outro assunto que pode ser que daqui mais algum tempo eu faça alguma coisa referente a isso. Prosseguindo. Vos bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos lá, pois bem, eu quero aqui do 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito Santo, o dom é dado, aquele que tem buscado o Espírito Santo, né, é dado para o que for útil. Não adianta você ficar pedindo dom para bobeira, para isso e aquilo, não, você não vai ter. Isso é para o que for útil para a igreja. Na verdade, você tem que se preocupar em ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a primeira preocupação. Mas para que você quer o Espírito Santo? Eu quero para ganhar almas. Então, esse é o propósito. E depois que você for batizado com o Espírito Santo, então ele vai dar o dom que ele quiser dar para você, para o bom proveito do ganhar almas, da igreja, do povo, entendeu? Da obra de Deus, que é o ser humano, tá bom? Então é para isso. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria, primeiro dom, marca aí, da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, outro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Essa é a fé sobrenatural, tá? Não é a fé que qualquer um tem, não. É uma outra fé, isso é um dom. Porque todos têm fé, mas há fé natural e sobrenatural. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vai marcando aí os dons. E a outro, operações de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está bem claro? Olha, não adianta que você não vai ter esses 9 dons. Eu vou repartir conforme a necessidade que você vai aguentar. Imagina que eu, Edinaldo, tivesse, por exemplo, os 9 dons. Deus iria me usar para, de repente, abrir um ministério, eu não sei, e ter os 9 dons. Garanto para você que eu não aguentaria. Ficaria sobrecarregado com tanta coisa. Então é repartido para que haja uma disciplina dentro da igreja. E a igreja de Corinto, isso aqui na verdade é uma exortação na igreja, que estava meio bagunçada por conta de tudo isso. Era uma igreja rica em dons. Havia nessa igreja, acredito eu, que todos os 9 dons. Mas estava havendo uma bagunça. Então Paulo veio e nessa carta de 1 Coríntios ele vai estar falando sobre isso. Seria bom se você meditasse também aí depois nessa carta inteira, 1 Coríntios inteira, que você vai entender um pouco mais em relação ao que estava acontecendo na igreja de Corinto. Você entendeu? E outra coisa, pessoal, dá valor às coisas que Deus tem te dado, dá valor. Porque eu observei que quando trata-se das coisas espirituais, pessoas mal ligam, né? Mal veem o vídeo, mal ouvem a palavra de Deus, sabe? E o que eu quero é que você compartilhe a outras pessoas que necessitam, tá bom? Pois bem, vamos falar acerca dos dons. Ó, já tem 14 minutos e tem muita coisa para passar, então vai demorar muito isso aí. Eu quero falar hoje sobre, exemplo, dom de curar. Vamos lá. Você tem o dom de curar. Você é batizado com o Espírito Santo e o Deus te deu o dom de curar. Para quê? Para um bom proveito, certo? Para a obra de Deus. Por exemplo, aquela passagem de Atos 3, se eu não me engano, que fala sobre um coxo de nascença que estava na porta do templo chamada Formosa. E Pedro e João estavam subindo na hora 9, se eu não me engano, que são 3 horas da tarde, tá? Inclusive a hora do sacrifício, né? Na hora 9,
estavam indo no templo para orar. E aquele homem, ele pedia esmola ali. A família colocava ele, porque ele não andava, ele pedia esmola para o sustento dele, não sei de mais alguém, isso não sei, tá? A palavra não vai relatar. É só o sustento dele e da família, não sei. E ele estendeu a mão. Olharam para ele os dois, Pedro e João, e falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, porque ele queria ouro ou prata. Ele estava ali com aquele propósito, tá? E Pedro e João, está em Atos 3, eu vou até abrir. É tudo muito ao vivo. Vamos lá, Atos 2, Atos 3. Pedro e João. Então, você vai ver que olhando depois você acompanha também aí, Atos 3, né? Você medita depois na tua casa, tranquilo aí. Você vê que Pedro e João falou: não tem ouro nem tem prata. O que você tem, o que você quer, nós não temos. Mas o que nós recebemos, o dom que nós recebemos, isso eu tenho. E disso eu posso te dar. Em nome do Senhor Jesus. Ele não fala com essas palavras, eu estou falando, tá? A Bíblia vai dizer que ele fitando, olhando firme para ele, falou: o que ouro, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ele não levantou. Medita. Então, ele, tomando ele pela mão, ele foi lá e pegou ele pela mão. Imagina, ele pegou ele pela mão, pegou e puxou. Quando ele puxou, aí ele o levantou. Ou seja, o que tinha dentro de Pedro e João era tão forte, era um dom que foi dado, tão forte, que ele falou: você vai levantar, porque eu quero que você levante, eu estou mandando você levantar. Ele não estava ali esperando milagre algum, ele estava ali esperando dinheiro. A gente falou: em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e tomou pela mão. Imagina que aquela corrente, aquele poder que havia dentro dele, entrou dentro do corpo daquele homem aleijado. Imagina o barulho dos ossos ali que fez de repente, né? Ele ouviu o aleijado, né? Os ossos fazendo barulho, ele levantou e saiu saltando, entrando no templo e dando glória a Deus. E por conta disso, houve um grande alvoroço na cidade, ao ponto que deu problema para os dois. Tá? Quem sabe depois eu venho falar sobre isso. Mas por conta disso também muitas almas foram ganhas. Ou seja, para um bom proveito e propósito da igreja, ou seja, do reino, da igreja principal, do reino celestial. Esse é o propósito, para que você queira o Espírito Santo, para ajudar outras pessoas. Porque não dá para ficar quieto em meio a tanta coisa ruim que tem, em meio a tantas pessoas que estão jogadas e viciadas. Você vê que quando o povo ele receberam o Espírito Santo ali, eles ficaram confinados ali dentro, né, de Jerusalém. Eles não saíam dali. Aí é onde o Senhor Jesus usou Paulo para descer a lenha, o porrete, na canetaiada, o pessoal rapou fora. Correu. E para onde eles foram, não deu para ficar quieto. Aonde eles estavam, o Espírito Santo que havia nele, que desceu lá, naquele dia de Pentecostes, moveu eles a curar, a libertar, a levar a palavra. Porque não dá para ficar quieto. Se você diz ter o Espírito Santo e não fala de Jesus para ninguém, o céu está valendo. Tá bom? Porque o Espírito Santo é poder dentro de você. E é um poder que não te deixa ficar quieto. Que ele te incomoda. Ó, você está dando mole. Ele vai te incomodando. Não que todos tenham sido chamados para serem profetas. Uns foram chamados para ser pastor, bispo, diácono, presbítero. Cada um tem a sua função, o seu ministério dentro da igreja de Cristo. Você entendeu? Já tem 19 minutos, eu vou ter que terminar. E nós começamos aí no outro vídeo, tá? Falando um pouco mais acerca disso. Vai demorar um pouco, mas eu creio que daqui mais algum tempo a gente termina isso aí. Mas eu não quero deixar dúvida nenhuma. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário aí no vídeo, que eu vou procurar esclarecer. Eu creio que o Espírito Santo vai esclarecer para mim e para você. Caso eu também não consiga responder, eu vou orar e Deus vai me revelar aquilo que você precisa ouvir e eu também. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, tá? Envie para os seus amigos, para os seus colegas, aqueles que estão dentro da igreja buscando o Espírito Santo,
porque eu vou estar falando acerca disso. É um assunto muito delicado e espero que o Espírito Santo venha me usar para nos abençoar. Deus abençoe.